Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com muita alegria nós chegamos mais uma vez à sua casa. Chegamos até você. Chegamos hoje, dia 15 de março, ao vivo, para quem nos acompanha ao vivo, mas também a você que vai nos acompanhar por este vídeo, neste nosso programa Trocando Ideias. Todas as terças-feiras é dia de trocarmos ideias sobre assuntos, polêmicas, situações, pensamentos, para onde estamos caminhando. Na verdade, nós não temos a pretensão de acharmos uma resposta. Nós temos a pretensão de trocarmos ideias e encontrarmos a verdade. A verdade é uma pessoa. Ele mesmo se denominou como a verdade. Não a verdade ou as verdades com um V minúsculo, mas a verdade com um V maiúsculo. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. E é com muita alegria que nós estamos aqui trocando ideias neste dia em que nós estamos celebrando o Dia Internacional do Consumidor. Dia 15 de março é Dia Internacional do Consumidor e por isso hoje o nosso tema é consumo consciente. Como devemos nos conscientizar para consumir? É claro que quando se fala isso, nós já pensamos em compras, mas não é somente as compras, mas como que nós vamos ser sem precisar ter. Nós vamos conversar também sobre um novo modo de existir, infelizmente equivocado, mas que está tomando cada vez mais espaço na nossa sociedade, que é o modo de existir do ter e não mais o modo de existir do ser. São essas e outras coisas que nós vamos conversar hoje, nós vamos trocar ideias, mas eu já quero dar as boas-vindas e boas-vindas mesmo para o Jonathan, que está aqui e pela primeira vez. Bem-vindo, boa noite, Jonathan. Boa noite, padre, boa noite, convidadas. Boa noite a você que nos acompanha. Eu sou o Jonathan, missionário da comunidade Canção Nova, e vou estar com você, interagindo, trazendo as suas perguntas. Você pode interagir conosco, mandando as suas perguntas pelas redes sociais, e eu vou estar fazendo esse trabalho de estar colhendo as suas perguntas e trazendo aqui para nós trocarmos ideias. Muito bem, Jonathan. Jonathan, você é a primeira vez que está trocando ideias no programa. Exato, padre, minha primeira vez. Muito bem, seja bem-vindo. Viu quanto tempo de comunidade, o que você faz aqui como membro, como consagrado na comunidade? Eu estou na comunidade há 3 anos e meio, trabalho no departamento de TI, de desenvolvimento de softwares e aplicativos da comunidade. Nos finais de semana também ajudo aqui nos eventos, nas escalas de trabalho e tudo mais, e também costumamos a sair em missão, pregar, rezar pelo povo, atender. Muito bem. Esse é um pouco do meu trabalho aqui na comunidade. Muito bem, bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe e que seja o primeiro de muitos também aí no programa Trocando Ideias. Tá certo. E temos aqui também as nossas convidadas. Começo aqui com a Maria Augusta Cardoso. Ela é coordenadora do PROCON, Núcleo Regional de São José dos Campos. Também trabalha na Fundação PROCON de São Paulo, do estado de São Paulo, há 16 anos. Trabalhou também com atendimento ao consumidor e trabalha hoje com fiscalização. Boa noite, bem-vinda, Maria. Boa noite. Vou te chamar assim, que me aproxima um pouco mais de você. É um prazer. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu também temos estado aqui algumas vezes já discutindo as questões que envolvem a defesa do consumidor. Eu trabalho na Fundação PROCON já há uma quantidade boa de anos e no Núcleo Regional de São José dos Campos há 5 anos, que é o órgão estadual mais próximo aí dos municípios. Eu queria começar hoje falando rapidamente por que hoje é considerado, é consagrado ao Dia Nacional dos Consumidores. O Dia Nacional, não, perdão, o Dia Internacional. Isso. Em 1962, no dia 15 de março, o então presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fez um discurso em que ele declara que os consumidores têm que ter o direito de ser ouvidos, têm que ter o direito de fazer a escolha daquilo que ele quer comprar, ele tem que ter direito à informação.
Então, esta declaração gerou no mundo inteiro uma discussão muito grande sobre a defesa do consumidor. Daí ser considerado, então, um marco neste processo de discussão da defesa do consumidor, porque é um processo, é uma coisa que não termina nunca, porque o mercado muda, as questões se avolumam, e hoje nós temos aí essa questão do consumo consciente como uma questão prioritária, né, tanto em defesa aí dos recursos naturais, quanto na questão aí que o senhor coloca de priorizar o ter em detrimento do ser. Sim. Então, são questões importantes para serem discutidas mesmo. E você traz uma realidade até a partir do início, né, deste marco do Dia Internacional do Consumidor, que eu vejo, eu sei, creio que todos nós sabemos, depois você vai ter um pouquinho de tempo para falar também do que é o PROCON, mas que trabalha justamente com esse direito do consumidor. Exato. Mas esse direito que parece que cada vez mais é roubado, né, com marketings, com publicidades, com falta de informação, com financiamentos que muitas vezes não é. Então, esse direito do consumidor deixa a desejar. Então, vamos celebrar este 15 de março e vamos realmente pedir a Deus que ajude cada vez mais a este direito do consumidor, porque nós somos consumidores, de uma maneira ou outra, que realmente esses direitos aconteçam. Muito obrigado e bem-vinda. A Maria Augusta tem alguns contatos que depois também, na medida do possível, ela e também toda a equipe vai poder responder a algumas perguntas que vão estar sendo feitas aqui. Pelo telefone da ouvidoria, 0800 377 6266. 0800 377 6266. Pelo Facebook, facebook.com/PROCONSP. facebook.com/PROCONSP. E pelo Twitter, @PROCONSPOficial. @PROCONSPOficial. Muito obrigado e bem-vinda. E vamos conversar, vamos trocar ideias. Com certeza. E aqui, sem precisar fazer muitas apresentações, mas com muita alegria em acolher mais uma vez, Elaine Ribeiro, bem-vinda. Obrigada, boa noite. O padre de sorriso, a gente estava brincando, né? Pela terceira semana contribuindo, trocando ideias. Eu falei que é para substituir os dias que eu não vim. Fazia tempo que você não vinha, então você veio logo 3 seguidos. 3 seguidos, mas enfim. Para contribuir com um tema também muito interessante naquilo que toca a parte da psicologia, né, padre? O como muitas vezes nós, seres humanos, temos uma queda, né, pelo consumo, seja por aquilo que é o exagero, né, que se torna um dificultador na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, muitas vezes por um histórico de vida, né, que a leva para o consumo como uma forma de, vamos dizer assim, satisfazer uma ansiedade ou um vazio. Eu acho que a gente tem bastante para conversar essa noite sobre esse tema, linkando também com as coisas que a Maria Augusta vai nos trazer, enfim. Já que você tocou nesse assunto, você sabe que, como você já é uma pessoa, digamos assim, que está sempre aqui, vocês me cutucam a eu perguntar, e às vezes eu deixo as perguntas aqui no computador e vocês me cutucam a perguntar, porque eu tenho muitas dúvidas também. Dentro dessa área, inclusive, do consumismo, só que numa linha psicológica. Muitas vezes eu faço aqui que o meu celular ele vai se tornar uma extensão de mim, certo? É como se eu preciso ter um celular para ser alguém na vida. Existem hoje muitos estudos, inclusive hoje mesmo eu estava vendo uma matéria jornalística falando sobre alguns prejuízos do uso exagerado do celular, por exemplo. Né? Claro que não é o contexto aqui. Mas vamos dizer, o meu, ele se amplia no que sou eu. Não sei se você me entende. Sim. Uma extensão. É como se estas coisas que eu tivesse me fizesse uma pessoa mais forte e ao mesmo tempo como se fossem extensões. Eu vou me alargando pelas coisas que eu tenho. Então, o meu se transforma no eu. Quais são os prejuízos
psicológicos de uma sociedade que preza por essa realidade. O meu vira eu. Se imagine sem esse seu, se eu estender o seu celular, se o senhor apoia toda a sua vida nesse objeto. Então, eu tiro ele de você... Eu vou chorar. E não lhe sobra nada. Sim. Eu tiro todo o seu ter. Né? Muitas vezes, por exemplo, eu tenho lá um status de vida que tem várias coisas aqui. Então, a gente não está dizendo dos facilitadores que essas coisas são, mas o quanto eu me apoio para ter um lugar na sociedade. Se eu me vejo sem, eu acho que esse é o maior prejuízo, porque hoje me parece que desde que, quando somos pequenos, né, nas escolas a gente vê muito isso, eu preciso da mochila X, eu preciso do tênis Y. Um dia uma mãe até falava, mas minha filha já tem tantas mochilas X, de uma marca aí que não vem ao caso. E ela quer mais uma. Eu já disse para ela, filha, você não precisa, suas mochilas estão novas. Não, mãe, mas todas as meninas na escola têm, só eu não vou ter uma mochila nova? Mas as suas estão novas. Então, me parece que se você não carrega algo com você, a marca, o selo, a roupa... você tirou, então, de fato, esse quem sou. E aí eu te pergunto, o que você conhece de você? É muito comum, talvez, por exemplo, nos seus atendimentos, né, com o padre, você perguntar, me fale sobre você. Eu tenho um trabalho X, Sim. eu tenho uma casa, eu tenho uma família tal, ou enfim. Mas você fala muito mais das coisas que você tem. E aí eu pergunto, então me conta quem é você? Me fala das suas características. Eu posso frequentar o clube X ou o clube Y, posso... Então, essa coisa do quanto o consumo te eleva a um status na sociedade, eu acho que é o grande preocupador. Ainda mais, por exemplo, num tempo de crise, né? Nós vivemos hoje. Quantas pessoas que eu vejo, né? Até pessoas que passaram para o consultório e tal, que tinham um poder aquisitivo interessante, bacana, e estão hoje numa situação muito difícil. Se a gente for vasculhar, talvez também elas tenham perdido muito esse status do ter. E até eu comento às vezes, mas a sua família, por exemplo, está sustentada enquanto ser família para passarem por esse momento de crise? Porque as brigas começam aí, né, padre? Sim. Quando a gente deixa de ter as coisas muitas vezes, quando nos falta o dinheiro, ou quando pelo consumo exagerado a gente perde a mão das coisas. E se pergunta, principalmente, o que está lhe faltando para que esse consumo exista. E muitas coisas não são essas coisas aqui, né, firmes, que estão faltando. São as coisas do seu ser. São os vazios, né, emocionais, existenciais, que muitas vezes estão faltando, que te fazem consumir desesperadamente. E numa busca que é o famoso saco sem fundo. Sim. Você aí, no momento de crise, porque aí ela não tem mais como suprir esta necessidade através da compra. Né? Quer dizer, uma coisa que a gente ouve muito no PROCON eu fui ao shopping porque eu mereço me dar um dia de compras. Então, ir ao shopping fazer compra não é porque eu preciso de alguma coisa, é porque é o meu prazer de ir lá gastar dinheiro. A hora que eu não tenho mais isso, tudo aquilo que eu sufoquei através da compra, ele volta. Então, vai emergir toda aquela crise familiar que estava submersa através da compra. Quem tem um poder aquisitivo para poder fazer isso, e quem não tem, né? Quem perde, né? Quem perde o poder. E quem não perde tem, né, esse padre? poder. E quem não tem e que vai para soluções, muitas vezes, mágicas, alternativas, perigosas, que aí geram esse endividamento. A questão do superendividamento. Não tem dúvida de que é desta forma que ele acontece. Sim. Porque se eu não posso, né, eu vou arranjar um meio de poder. Exato. E, às vezes, para poder, ou eu me superindivido, ou muitas vezes eu vou para um status de exibição das coisas por meios ilícitos, muitas vezes. E as promoções e as ofertas, elas são tentadoras, ao ponto de fazer assim, eu não preciso daquilo, mas está tão fácil de comprar, porque eu posso pagar em não sei quantas prestações, então você começa a criar uma necessidade. Você sabe que não precisa, mas por causa das facilidades, vamos dizer assim, não tão fáceis assim, em pagar, eu vou adquirir aquilo. E eu vou
crescendo cada vez mais a minha dívida. E é o que nós temos hoje no número de inadimplentes, vamos supor. É né? bem o que Vamos o senhor dizer. falou. São facilidades, supostas facilidades, né? Porque o consumidor ele não pensa, por exemplo, se ele vai comprar um bem, qualquer que seja ele, em 24 ou em 36 parcelas, ele não analisa qual é a taxa de juro que está embutido ali, qual é o valor final do produto. Então, nas orientações que o PROCON faz, a gente sempre insiste nisso. Verifique. Primeiro, você precisa realmente deste bem? Porque se você não precisa, você pode perfeitamente ir guardando o dinheiro para comprar à vista. Não, é um bem necessário, você tem necessidade dele. Verifique qual é a taxa de juro que está ali. No final do pagamento, quantos produtos você pagou? Sim. Né? E as pessoas acabam não analisando, porque ele analisa única e exclusivamente qual é o valor da parcela. O valor da parcela cabe no meu orçamento? Cabe, então eu quero fazer. E o superendividamento ocorre por quê? Porque são muitos valores que cabem no orçamento, que somados deixam de caber. É uma questão elementar. Um cabe, 10, 15, 20 não cabem, porque eles se somam e eu não consigo pagar. E aí uma questão de uma conscientização. Não tenha dúvida. Que eu vejo aqui, porque temos um pouco, e aí eu gostaria que a senhora você falasse sobre esse projeto Saber Consumir, né? Que é um projeto de conscientização nas escolas. Sim. Né? O que é este projeto Saber Consumir? Como que o PROCON ele faz, quais são as dificuldades, as deficiências em colocar esse projeto Saber Consumir? O que é isso? O projeto Saber Consumir é um projeto que foi desenvolvido pela Diretoria de Estudos e Pesquisas da Fundação PROCON. Eu estou, inclusive, com ele aqui. Né? Ele é um kit que é entregue nas escolas para ser trabalhado pelos professores. Certo. Isso já está relacionado com tudo isso que nós estamos conversando, com esta necessidade de levar essa discussão desde a criança. Primeiro, porque hoje nós já temos crianças consumistas, né? Crianças que são absolutamente vulneráveis às publicidades. Ainda não atingimos aí o que a gente gostaria de atingir em relação à publicidade voltada para o público infantil. É uma questão que ainda está em discussão. O PROCON tem se manifestado favorável, inclusive, a que se proíba a publicidade. Por quê? A criança gera na criança uma necessidade que não necessariamente ela tem, e principalmente gera na família uma necessidade de atender a criança, muitas vezes quando a família não tem condições de comprar aquele produto. Então, a ideia é iniciar essa discussão a partir das matérias já existentes na escola. Sim. Então, esse projeto é um projeto que ele vai abordar desde a criança nos seus primeiros anos de escola. Da primeira série, da idade do primeiro ano, de 6 anos, até os 18. Ótimo. São filmes voltados para a criança, para fomentar a discussão. E a ideia é que os professores utilizem esse material nas escolas, em cada matéria. Então, um dos cadernos que o kit apresenta é justamente passando para o professor algumas sugestões de como ele pode aplicar, por exemplo, a discussão da defesa do consumidor na matemática, na aula de português, na aula de geografia, na aula de história, na aula de ciências, enfim. De que forma esta discussão pode ser introduzida? O que o PROCON pretende com isso é algo semelhante ao que foi feito com a questão da ecologia, que é levar a discussão para a criança, fazer com que essa criança traga a discussão para a família e leve a discussão de volta para a escola. Este projeto ele já vem sendo implantado em muitas cidades, através da Secretaria Estadual de Educação, que firmou este convênio. Então, este material está sendo entregue nas escolas. Os professores das escolas daquele município passam por uma capacitação quando a Fundação PROCON apresenta todo este material, apresenta sugestões e tenta dar condições para que esse professor discuta
é a defesa do consumidor. Nós temos uma capacitação marcada agora para os próximos dias em Caçapava e já temos algumas na região em funcionamento. Estamos agora, neste momento, um ano depois, iniciando o processo de verificação de como está se dando essa implantação. Que ótimo. E, enquanto você falava, me lembrava do chamado passeio socrático, né? E não somente dele, de Sócrates, mas de vários filósofos que saíam para os mercados com uma frase: eu me alegro porque vejo tantas coisas que não preciso. Como, dentro de uma psicologia, porque, como a Maria bem trouxe, existem já crianças consumistas, né? Como que uma criança ela pode ser ajudada nesse sentido? Para que ela possa olhar numa vitrine, porque nós vivemos num mundo capitalista, num mundo consumista, né? E que o comprar faz parte, é uma forma de tirar o estresse, é uma forma de dizer eu posso. Mas como chegar a este ponto, digamos, dos filósofos, de dizer, olhar numa vitrine de um shopping e falar, veja quantas coisas eu não preciso. Como chegar a este equilíbrio? Vamos pensar em algumas alternativas, né, Padre? Eu acho que se nós tivermos a receita exata, seria muito bom, mas... Salvaríamos o mundo. Salvaríamos o mundo. Mas parte também, primeiro, da consciência dos pais, o quanto esses pais, eu acho que valorizam ou não o consumo, porque muitas vezes também não se esqueça que a criança traz uma multiplicação daquilo que ela vê, né, na sua casa. Então, esse eu acho que é um ponto. Exercitar nessa criança a necessidade e o limite. Por que eu passei pela esfera dos pais? Porque muitas vezes esse histórico de consumo, ele vem de uma infância de carência, de carestia, de necessidade, onde eu, adulto, vou buscar, quando tem condições, né, suprir essa falta. Falta mesmo, Padre, que eu tive. Ou porque eu não tive brinquedos, ou porque eu não tive alimentos, ou enfim. Né? E aí você traz problemas. Muitas vezes o pai teve isso e oferece a essa criança o excesso. Preciso dar. Você não precisa dar coisas. Você precisa estar com a sua criança. Então, valorizar essa coisa do estar junto também é muito importante. Outra questão, eu quero mais um, mas você já tem 10. Né? Lembra daquela história da centopeia lá, né? Então, eu tenho 100 pares de sapato. Preciso? Não uso todos. Então, você não precisa de tudo isso. Estimular a questão e entra um pouco da questão ambiental também. Sim. Né? A cada celular que eu compro, uma bateria. A cada bateria jogada, né, e mal descartada, assim por diante. Então, despertar a consciência. Conversar com a criança sobre isso. Mas todos os meus amigos têm, pai. Você não precisa ser todo mundo. Você não é todo mundo. Nós não podemos comprar nesse momento porque nós estamos, por exemplo, pagando nossa casa. Eu sei que é uma batalha forte, tá? Quem está ouvindo em casa deve estar pensando. Porque ela não conhece os meus filhos. Porque não conhece os meus. Deve estar dizendo isso. E bravo do outro lado da câmera falando, que você não conhece lá em casa. Então, é trabalho de formiguinha? Só que, às vezes, também, assim, na tua correria, é melhor comprar, assim, ele fica tranquilo. E, às vezes, pela própria correria dos pais. Então, a gente pode imaginar várias possibilidades aqui, Padre. Mas eu acho que trabalhar isso. Olha, você não é um tênis, você é um menino, você é uma menina. O tênis é só um objeto, que pode ser o de 1000, pode, mas o de 200 também calça. Com algumas diferenças, ok, mas também não é nada muito espetacular, Padre. O de 1000 não voa, né? Nem agiliza o seu passo. Normalmente então, o de 1000 é só que tem uma marquinha. Né? Ou uma solada desse tamanho, que salta, uma coisa assim, que tem alguma mola, por aí vai. Mas eu acho que explicar isso, né? Essa valorização de marca, eu quero de marca. Tudo tem marca, filho. Né? Tudo tem marca. Olha, isso aqui tem marca, mas isso aqui também tem, essa caneta também tem. Né? Você acaba se tornando o que você veste, o que você usa. Né? E chegar numa conscientização, porque você trouxe um ponto interessante. Como conscientizar a criança, por exemplo, na escola, com um projeto Saber Consumir, se muitas vezes na casa ela vai encontrar pais que não sabem consumir. E assim, muitas vezes o pai, assim, dando
complementada no que ele está falando, quando você diz precisa conversar com a criança, provavelmente a grande falta é essa. Exato. O que mais está faltando nesta relação é uma conversa. Por quê? Porque ou os pais se sentem culpados porque tem pouco tempo para o filho e compensam com os produtos, ou os pais têm uma vida extremamente corrida e acham que é mais fácil, como a Elaine disse, comprar do que fazer a discussão. Então, o âmago desta questão, a meu ver, é sentar e conversar com a criança. A gente sempre diz, né, nas palestras, nos debates e tal, que quando uma família chega numa situação de superendividamento, é fundamental que todos da família sejam envolvidos na discussão da solução, inclusive as crianças. Agora, se a gente não envolve as crianças na discussão antes do superendividamento, a hora que vai fazer essa discussão fica mais difícil. Sim. Porque não tem este histórico de fazer essa conversa, não tem o histórico de envolver a criança na discussão financeira da família. E tem que envolver, a criança tem que saber qual é a realidade da sua família. E depois se torna algo descontrolado. Exatamente. Nós vamos continuar conversando porque o assunto é quente, né? Porque nós envolvemos muitas realidades, inclusive não somente realidades de consumir, de ter, mas é alguma coisa que vai se tornando muito personalizada. Eu vou me tornando aquilo que eu tenho. Mas daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta trocando ideias.